A paz do Senhor Jesus, povo de Deus, passando aqui para deixar uma reflexão da palavra do Senhor Jesus Cristo. Amém. Para todos os ouvintes daí do YouTube. E a palavra é aqui Jeremias, no livro de Jeremias, capítulo 33, o verso 3, que diz: clama a mim, e responder-te-ei, e anunciar-te-ei coisas grandes e firmes que não sabes. Amém. Glória a Jesus. Vamos primeiro orar, porque tudo se inicia melhor com uma oração. Amém. Justo e maravilhoso Deus, Deus Altíssimo Pai Celestial, te agradecemos por esse dia maravilhoso, essa tarde, de estar aqui em Tua presença, fazendo conforme a Tua vontade, na beleza da Tua santidade, aprendendo mais um pouco da partícula da Tua palavra, nos ensina conforme a Tua vontade e o Teu querer, Pai Celestial, através do Teu Espírito Santo, Senhor. Ó Deus, aleluia, que o Senhor venha nos usar como canal de bênção para o Teu povo, para a honra e glória do Teu santo e excelso nome, em nome do Senhor Jesus Cristo. Amém. Glória a Jesus. Então, meus irmãos, eu quero passar aqui para vocês essa palavra maravilhosa, pois Deus chama para a intimidade, tá certo? O tema aí é Deus chama para a intimidade. O autor desse livro aí foi o próprio Jeremias. Ele teve um auxílio, tá certo? Uma pessoa que auxiliou ele, pois Jeremias estava preso, um homem chamado Baruque. Esse homem aí chamado Baruque era um homem muito conhecido e influente em Judá e também em Israel. Todos conheciam. Jeremias foi chamado por Deus, ainda jovem, para alertar Judá sobre e o julgamento iminente e a invasão babilônica devido à idolatria. E sabemos que no livro ainda de Jeremias, capítulo 1, verso 5, Deus chama ele e diz: antes que eu te formasse no ventre, eu te conheci. E antes que saísses da madre, te santifiquei, e as nações te dei por profeta. Aleluia. Então, sabemos agora nesse momento que Jeremias foi chamado pelo Senhor para fazer essa grande obra, para estar como instrumento de Deus, recebendo a palavra do nosso Deus, para que estás transmitindo para todo o povo. Deus anima Jeremias, mesmo ele jovem. Deus anima Jeremias para que Jeremias venha se alegrar para estar levando a palavra do Senhor Jesus. Em Jeremias capítulo 1, verso 8, diz: não temas diante deles, porque eu sou contigo para te livrar, diz o Senhor. Aleluia. Então ele anima Jeremias, dizendo que Jeremias não temesse perante os reis, perante os príncipes, perante os sacerdotes, perante os judeus, aleluia, perante todo aquele povo que naquele momento estava corrompido e não queria saber nada de Deus, pois Deus aí está decretando aleluia, algo sobre Israel, sobre Judá, que iria levar eles cativos por 70 anos para a Babilônia, aonde residia os caldeus. Nabucodonosor II iria levar toda Israel para a Babilônia, para que viesse ficar ali cativo durante 70 anos. E depois de 70 anos Deus iria livrar, mas esse clama a mim aí, essa intimidade é para que o povo, depois que tivesse cativo, preso, em estado de escravidão, eles clamassem ao Senhor para que o Senhor viesse revelar tudo aquilo que Deus quisesse dizer a eles, mostrar a eles tudo aquilo que eles estavam passando na terra. O livro foi escrito no período do ano 627 a.C. até pouco depois da queda de Jerusalém, no ano 586 a.C. O livro foi escrito na média de 41 anos. Aleluia. Então o livro de Jeremias passou 41 anos para ser escrito, povo de Deus. O profeta Jeremias nasceu em Anatote, um pequeno vilarejo sacerdotal localizado no território
da tribo de Benjamim, a, a cerca de 500 quilômetros a nordeste de Jerusalém. Glória a Deus. Então, ele era um benjamita. O Jeremias vinha da tribo de Benjamim. Jeremias era filho de um sacerdote chamado Ilquias. Cumpriu o seu ministério por 40 anos. Jeremias passou 40 anos cumprindo o seu ministério. A mensagem de Deus a Jeremias, eu botei como ponto a mensagem de Deus que Deus dá a Jeremias. Avisou repetidamente que o Império Babilônico viria como um julgamento divino para destruir Jerusalém e o templo, exilando o povo caso não se arrependesse de seus pecados. Aleluia. O povo iria ser exilado se eles não viessem se arrepender dos pecados. Então, Jeremias, o aviso que Deus deu a Jeremias repetidamente, várias vezes, foi para que Jeremias viesse abrir os olhos do povo. Glória a Deus. Hoje não é diferente. Nós, como cristãos, estamos saindo às ruas, saindo para as igrejas para dizer que Jesus está voltando. Glória a Jesus. Muitos não estão aceitando, muitos não estão acreditando, pois Jeremias fez o mesmo. Glória a Deus. Então, Deus não deixa ninguém enganado, tá certo? Deus não deixa ninguém enganado. Repetidamente, ele tem dado a palavra ao seu povo para que o seu povo venha pregar, pois, aleluia, muitos não estão dando atenção. As perseguições de Jeremias. Foi ao longo da sua vida por seus próprios contemporâneos familiares da cidade de Anatote, sacerdotes do templo e famosos profetas. Enfrentou a posição direta e prisões ordenadas por reis de Judá, como o rei Joaquim, que queimou seus escritos, e o rei Zedequias. Aleluia. O rei Joaquim, ele queimou todos os escritos, tudo aquilo que ele tinha escrito vindo da palavra de Deus. E o rei Ezequias tinha prendido Jeremias no pátio da guarda. Glória a Jesus. Ele estava preso no pátio da guarda, o rei Zedequias tinha colocado. Jeremias 33:3 é um dos convites mais profundos à oração nas Escrituras. Ele nos ensina sobre intimidade e dependência. Deus convida a pessoa a buscá-lo em momentos de crises para receber direção, revelação e consolo que a sabedoria humana não consegue alcançar. Aleluia. Muitas vezes nós queremos nos direcionar, pensamos de coisas, atitudes, alguns pensamentos de revelações, mas tudo vindo do nosso coração, da nossa mente, das nossas emoções, dos nossos pensamentos. E muitas vezes nós queremos nos consolar, procuramos alguma coisa para nos consolar, mas sendo que Deus, nessa mesma palavra aí, quando Ele chama para a intimidade, Ele chama para dar uma direção à minha, à tua vida. Ele chama para Ele dar revelações. Não é revelação que eu imagino na minha mente, mas sim as revelações que está escrita e também aquilo que está oculto, como a gente vê no livro de Apocalipse. Muitos aí podem pensar que não é verdade o que está escrito em Apocalipse, mas se você começar a ler e começar a se dedicar mais um pouco ao estudo do Apocalipse, você vai entender e vai sentir a veracidade, a verdade naquilo ali, naquela palavra. Glória a Deus. Então Deus, ele não mente, nem a sua palavra. A palavra de Deus não mente, irmão. Eu fiz uma divisão nesse capítulo aí de Jeremias 33:3, esse mesmo verso. Fiz uma divisão em 3 partes. A primeira parte é clama a mim, uma ação, né? Ele chama nós para ação. O clamor exige um coração sincero e quebrantado. Não é apenas uma oração superficial,
mas uma busca intensa por socorro. Então nós temos que, quando vamos clamar, não é uma oração normal que a gente ora todos os dias para a nossa parentela, para os nossos vizinhos, para o nosso país, mas sim também você vê a, a, a precisão, você vê as dificuldades e clamar com mais força, com mais vontade, vindo do coração, do íntimo, glória a Deus, com mais, é, é, com mais autoridade, fazer uma oração com mais autoridade. No livro de Salmos, capítulo Salmos 34 e o verso 14 diz: Os olhos do Senhor estão sobre os justos, e os seus ouvidos atentos ao seu clamor. Tá vendo? Então, Deus ele está olhando para os justos, aqueles que fazem a vontade do Senhor, e os seus ouvidos estão atentos ao clamor. Então, se eu e você clamar, ele está atento, ele está disponível para me escutar e te escutar. No livro de Jeremias ainda, capítulo 29, o verso 12, diz: Então vocês invocarão e se aproximarão de mim em oração e eu os ouvirei. Tá vendo? Esta oração diferenciada, esta oração desse jeito é com mais força, com mais vontade, com mais arrependimento, aleluia, com mais paixão. Deus ele escuta, ele não deixa um coração que está arrependido aleluia, se afastar dele. Ele não deixa um coração arrependido. Glória a Deus, se houver arrependimento em meu coração e em teu coração, ele está vendo. E quando ele vê, ele se aproxima mais e mais de mim, de você, porque ele sabe que um coração arrependido é um coração disposto para estar fazendo a sua vontade e o seu querer. O segundo ponto é: responde-te-ei. É uma promessa. Aleluia, ele promete a responder. Deus garante uma resposta para quem o busca. Ele promete estar disponível para ouvir e se comunicar, mesmo quando tudo ao redor parece sem saída. Então, mesmo que tiver sem saída e você não tiver com condições, todas as ações e razões acabou, Deus está te escutando o teu clamor. Quando nós clamamos a Ele, Ele responde depois. Aleluia. Ele vai responder a minha e a tua oração, clamando fortemente a Ele. No livro de Isaías 65, 24, diz: E será que, antes que clamem, eu responderei, estando eles ainda falando, eu os ouvirei. Tá vendo? Antes que clame, ele já está respondendo, porque ele já sabe a situação que você está passando. Pois estando eles ainda falando, eu os ouvirei. Ó, quando você estiver falando, ele já sabe de tudo já. Aleluia, a gente tem um Deus tremendo, maravilhoso. Salmo 91, 15 diz: Ele me invocará e eu lhe responderei. Estarei com ele na angústia, livrá-lo-ei e o glorificarei. Olha, aleluia, glorificar, a glorificação que ele está falando é que tem um reino preparado para mim, para você, que é a Nova Jerusalém, que está em Apocalipse. Aleluia, que João viu a Nova Jerusalém, uma nova terra, um novo céu. Então, já está preparado essa glorificação para mim, para você, mas quando nós estamos clamando ao Senhor, buscando ao Senhor, invocando ao Senhor, Ele responde para a minha vida e a tua vida, para que não deixe a gente enganado. Glória a Deus. Então, nesta tarde, glória a Deus, neste dia, clame ao Senhor fortemente que Ele vai te responder. E o terceiro é: e anunciar-te-ei coisas grandes e ocultas que não sabes. Revelação. Aleluia. Deus revela os seus propósitos e planos, as coisas grandes que estão além da nossa compreensão humana, as coisas ocultas ou, aleluia, inacessível, aquilo que você não consegue chegar lá, aquilo que você não sabe, aquilo que você tem dúvida, Deus ele vai te revelar e me revelar. Glória a Deus. Em 1 Coríntios capítulo 2, verso 9 diz: Mas como está escrito,
as coisas que o olho não viu e o ouvido não ouviu e não subiram ao coração do, do homem. São as que Deus preparou para os que o amam. Tá vendo? Aleluia. Quando nós clamamos ao Senhor, glória a Deus, como nós buscamos, Ele vê a nossa disponibilidade de ir buscar Ele. Então, Ele vê que nós estamos amando, aleluia, a Sua palavra, a Sua vontade, o seu querer e fazendo a Sua obra conforme a vontade dEle, pois Ele, ele tem algo que ainda não me mostrou e te mostrou e não chegou em meu coração e teu coração. Isso ele tem para me dar e para te dar, para me revelar e te revelar. No livro de Efésios, capítulo 3, verso 20, diz: ora, aquele que é poderoso para fazer infinitamente poder que infinitamente e mais do que tudo quanto pedirmos ou pensamos, segundo o seu poder que opera em nós. Então ele dá mais do que aquilo que nós pedimos, ele dá mais do que aquilo que a gente pensamos. Eu pensei algo, é mais do que aquilo que nós estamos pensando. Aleluia, glória a Deus. Nós muitas vezes pedimos algo ao Senhor, mas o Senhor dá muito mais do que aquilo que nós pedimos a Ele. Amém? Glória a Jesus. É só essa reflexão para a honra e glória do santo nome do Senhor Jesus Cristo. Se houve alguma, aleluia, intervenção aí que eu parei um pouco, eu peço perdão em nome de Jesus, tá certo? Então, vamos orar para terminar neste momento. Justo e maravilhoso Deus Altíssimo, Pai Celestial, agradecemos, Senhor, por esta palavra maravilhosa. Continua usando o teu povo, guiando, dando, aleluia, glória a Deus, dando sabedoria, entendimento e discernimento, usando o teu povo como canal de bênção para o teu povo. Seja para a honra e glória do teu santo e excelso nome, que esta palavra entre no coração do teu povo, que o teu povo venha, aleluia, se regozijar, ser praticante e ouvinte da tua palavra, que esta palavra venha salvar vidas nesta tarde, para a honra e glória do santo nome do Senhor Jesus Cristo, que para sempre vive e reina. A igreja diz, amém. Jesus é fiel. Fique na paz, tenha uma boa tarde.